Arrogância e ego. Essa daqui é uma mistura de duas coisas que sempre que elas são misturadas em uma única pessoa vai dar bosta muito forte. Olha pra esse carinha aqui, por exemplo. Inteligente, bonitão, cabelinho pra baixo, bem no pique do Bolsonaro mais novo. Light Yagami poderia ter tido um futuro incrível onde ele nunca seria pego, capturado ou morto no final da história de Death Note, mas essa é uma das grandes características engraçadas dessa história. Light não era tão inteligente quanto ele pensava. E isso justamente por causa da sua maior kryptonita e a sua maior falha, o seu ego extremamente alto. Achei que era o L. É, jovens, Death Note. Eu gosto de chamar essa história aqui de o anime pra pessoas que não assistem animes, por sinal. Eu tenho certeza absoluta que ou você ou algum amigo você conhece deve ter começado a assistir animes por meio de Death Note, porque ele é meio que aquele anime que você recomenda pra um colega seu que não gosta muito de anime, e aí... Eu realmente iniciei no mundo dos animes depois de Naruto, obviamente, com Death Note. Foi um dos animes que mais me chamou a atenção, tá ligado? Por essa temática de inteligência e você acha que aquilo tá acontecendo e no final não está acontecendo aquilo que você achava que tava acontecendo. E você recomenda esse pra pessoa não achar tão vergonha alheia de primeira, sabe? Toda essa ideia de nós termos um jovem específico no Japão, que ele é bastante esperto e encontra um caderno que pode matar pessoas. E como esse moleque já é meio doidinho das ideias, ele decide que vai acabar com todos os criminosos do mundo, se tornando um novo líder mundial, usando esse caderno sem ser descoberto pela polícia ou pelo L, o maior detetive do mundo, que agora vai ter que descobrir entre as 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, quem é o verdadeiro serial killer Kira. E essa se torna uma das histórias e um dos animes com o maior jogo mental que já foi feito nos animes, juntamente com uma das maiores síndromes de é incrível a semelhança que eu tenho com Light Yagami, também que já existiram no mundo. Mas além disso, por sinal, jovens, recentemente eu reassisti a história, vendo toda a jornada do Light Yagami, e eu comecei a perceber que... Eu tô com vontade de ver novamente, eu confesso. Acho que talvez eu irei ver novamente Death Note depois que eu terminar esse vídeo aqui. Bicho, o Light era bem mais burro do que eu lembrava, viu? Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Pra gente começar isso daqui de uma forma interessante, jovens, pensem no começo da história de Death Note pelo ponto de vista da polícia japonesa, ou pelo ponto de vista do maior detetive do mundo, o L. Temos então um caso novo que foi aberto recentemente, onde vários criminosos foram mortos na última semana no Japão. Um monte de gente morreu por meio de ataque cardíaco do nada, ou por algumas outras formas meio aleatórias. Mortes essas todas que aconteceram em momentos muito semelhantes. Uma pessoa, um ser humano normalmente não conseguiria ter essa capacidade. Então, talvez isso seja algum tipo de evento apocalíptico, alguma coisa meio religiosa, sobrenatural, provavelmente você poderia deixar isso passar. Mas, graças a uma quantidade ridícula de erros que foram acontecendo ao longo das investigações, o serial killer Kira acabou sendo descoberto. Light Yagami na época da escola é um moleque de 17, 18 anos que tá saindo do ensino médio do Japão e tem uma inteligência e uma aparência acima da média. Ele é popular, sociável e assim que tem acesso ao caderno do Death Note mostra um pouco dos seus sinais ali de síndrome do psicopatinha. Eu sou muito pescotapa. Onde ele decide que vai matar o maior número de criminosos possíveis e se tornar o deus desse novo mundo. Isso, é claro, ele precisa fazer sem ser capturado pela polícia ou qualquer pessoa. Coisa que no início soava até como uma coisa fácil em geral, porque ele possui um caderno que... Não, mas pera aí, é que assim, ó, 17 anos, né? Venhamos e convenhamos. 17 fucking anos. É uma criancinha ainda. Com 17 fucking anos, se você pega aí, fala pra mim, olha aqui no meu olho, my eyes. Se você pega um caderno propenso desse nível, que você pode fazer o que quiser, tá entendendo? Com 17 anos, principalmente aqui no Brasil, o que você faria? Hein? Que ele literalmente podia matar qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar, se ele tivesse um nome e um rosto. Nunca que ele seria descoberto. Entre as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, ele era uma pessoa, com um poder. É porque é algo sobrenatural, né? Pelo amor de Deus, ele tem muito a favor a ele. Poder sobrenatural. Era praticamente impossível de encontrar ele. Ou pelo menos parecia. Light Yagami começa sua série de assassinatos matando um monte de criminosos especificamente no Japão. Vários deles, inclusive, com paradas cardíacas. Em momentos e em horários semelhantes. O que faz com que a polícia crie um pouco da ideia de que eles têm um padrão ali. Se nós temos um padrão, então isso pode ser um crime. Talvez não de uma pessoa, mas pode ser um crime. É criada, então, a probabilidade de que tenha alguma parada sobrenatural acontecendo, mas que talvez seja só um assassino matando gente. No Brasil aqui, as gurias iriam fazer com caneta gel, assim, o nome das pessoas no caderno Death Note.
de uma forma bastante diferente. E o maior detetive do mundo faz a sua primeira aparição ali no finalzinho do episódio 1 e 2 da história, usando a tática mais antiga de todas. Isso é incrível. Uma isca fácil. Ele coloca um cara chamado de Lindy L. Taylor na televisão do Japão, pra fingir que é o maior investigador do mundo. E ele vai falando umas atrocidades lá, que o serial killer é um cocô, não vai conseguir ir muito e tal. O Light cai na isca e mata o cara. Segundo a ideia do Light, ele estaria mostrando para o mundo que ele existe. Mas segundo a ideia do L, ele passou essa transmissão especificamente na região de Kanto, no Japão. Ou seja, em apenas um episódio e meio, L já tinha confirmado o fato de que entre 7 bilhões de pessoas, Kira estava dentro do Japão, em Kanto. Então de 7 bilhões de pessoas, desce as pesquisas para 120, 130 milhões mais ou menos. Sim. Mais de 90% da população do mundo foi descartada, e já ficava claro também, por sinal, né, que ele era uma pessoa, já que caiu na provocação tão fácil. Light ainda assim se considera intocável, e continua fazendo seus assassinatos em horários específicos, até que o L começa a deduzir que, pelo horário dos assassinatos, talvez ele fosse um estudante. E aí, mais uma vez, o Light, intocável, usa informações da polícia pra mudar o horário dos seus assassinatos. Essa é uma das maiores gafes que ele cometeu, por sinal, James, porque por mais que a região de Kanto no Japão tivesse, tipo, 120 milhões de pessoas, hoje em dia... É muita gente, mas comparado com o tanto que tem no mundo, o L pegou e conseguiu fazer, tipo, uma geolocalização mais regionalzinha. Lá ele. Isso já deu, assim, ó, muito mais possibilidades de desmascarar o Light. Em 2018, Kanto tem tipo 280 mil policiais. Então, de novo, mais da metade das pessoas que o L precisava pesquisar caiu. E aí já pode cair de novo, por sinal, porque é só pegar os 288 mil policiais e ver qual deles tem um parente que seja estudante. E procurando entre esses, o número de pesquisa já cai extremamente. Light começa a ser investigado por um cara chamado de Ray Painter logo no começo dos primeiros 5 episódios da série. Esse maluco aqui era um agente da CIA. E é muito interessante, por sinal, porque esse cara não tinha chance nenhuma de descobrir que o Light era culpado. Afinal de contas, a única coisa que ele podia fazer era seguir o Light no meio da rua. E mesmo assim, o jumentinho vai lá e mata o Ray Pember e a sua esposa. Light não foi pego no pulo nos primeiros 2 episódios da história por puro e único roteiro. Porque em muitos casos, principalmente no intenso como esse daqui do Kira, né, que estavam acontecendo vários assassinatos em massa, as pessoas poderiam ter usado muito menos pra poder prender um suspeito e ver se os assassinatos parariam. Light não foi preso aqui porque a história precisava acontecer e tinha que ter mais de 5 episódios. E seguindo nesse mesmo conceito, agora ele já tinha um suspeito perfeito. Um moleque que morava em Kanto, era filho de um policial, era muito inteligente, foi investigado por um cara que ele e a esposa dele morreram, matava pessoas no horário específico e depois mudou porque descobriu as informações da polícia e parecia ter interesse em se juntar à investigação. Então, entre as 7 bilhões de pessoas que nós tínhamos aqui sendo investigadas, o L demorou o quê? Umas 2 semanas pra achar o Light? Essa situação é engraçada, cara, porque quando eu assisti Death Note pela primeira vez, eu acho que todo adolescente de 14 anos tem meio que essa vibe, né? Tipo, de você olhar o Light e o L. Achar ele muito inteligente, eu já até sei o que ele vai falar. Provavelmente é isso. Realmente, agora, olhando por esses lados, por esses dados e esses caminhos, realmente faz mais sentido de que o L é extremamente superior. E ver que eles se consideram meio que como inimigos, sabe? Eles estão tentando vencer um ao outro em uma espécie de jogo mental. Só que quando você reassiste, você simplesmente percebe que o Light, ele não era inimigo do L. O maior inimigo do L, na verdade, era a legislação japonesa. Porque pra poder prender o Light, ele tinha que provar que ele era o Kira. E como o Kira matava pessoas de uma forma que ninguém sabia exatamente, né? Até porque ninguém chutaria que ele escrevia nomes em um caderno random na casa dele. Então ele não poderia simplesmente prender o cara só na base do achismo. Exato. Mas quando você assiste de fato a história desde o começo, você entende que o L, ele descobriu que o Light era o Kira, tipo, na primeira vez que eles se viram e trocaram olhares. Ali, o L já tinha descoberto o culpado dos crimes. Ao longo da história, cara, Light admite que o L é um inimigo formidável, mas mesmo assim nunca cogita ou muda sua personalidade e seu ego muito forte. E esse ato de declarar vitória antes de ter conseguido vencer, de pensar de uma forma tão otimista a respeito dos seus planos que consegue deixar passar algumas coisas básicas que qualquer pessoa não teria deixado passar. Eu acho que uma das coisas mais interessantes a respeito de Death Note, jovens, é justamente isso. Porque qualquer vilão, por mais interessante que ele seja, eu já falei de um vilão que eu gosto muito aqui, por exemplo, que é o vilão Makima de Chainsaw Man. Eu já ouvi falar esse do Makima. Eu vou ter que assistir Chainsaw Man pra chegar nessa parte. Até assisti no início, mas não cheguei nessa parte, porque dizem que é muito interessante e eu curto esse tipo de anime, tá ligado? Você também, provavelmente curte esse tipo de anime que te instiga. O vilão acaba sempre tendo um erro que pode ser muito humano e que faz com que ele geralmente perca. A Makima de Chainsaw Man, por exemplo, o erro e a
grande falha do personagem dela é até muito parecida com a falha do Light, por exemplo. Light. Ela também é muito arrogante e não considera nunca a possibilidade de que ela poderia ser derrotada, porque ela acha que ela é esperta demais pra isso acontecer. Assim como o Light, mesmo depois de considerar o L como um inimigo formidável, sempre mantém seus planos exatamente como estão, porque ele não acha que tem a chance das coisas darem errado. O cara é simplesmente muito do otimista. Graças a ele ter toda essa autoconfiança, Ellie vai chegando cada vez mais perto de descobrir coisas que Light nunca poderia ter deixado vazar. Como, por exemplo, a existência dos Shinigamis, né, os deuses da morte, as regras do caderno do Death Note e o fato de que a própria arma que estava sendo usada para os assassinatos era um Death Note. Light vai deixando seu plano e várias coisas dele vazarem conforme a história vai acontecendo. E se ele não tinha sido preso no episódio 2, 3, por causa do Ray Pember, ele não foi preso pelo L, porque não podia. Até porque, no episódio 25, quando o L morre, ele já tinha deixado meio óbvio que, tipo, se ele morresse, o Light era o Kira. Aí ele morre e não acontece nada. Depois que a morte do L... É exatamente isso. O verdadeiro vilão do L foi o tempo todo a legislação por conta de não poder comprovar e prender no achismo. Ele teria que ter todas as provas possíveis de que era algo sobrenatural que estava fazendo com que o Light conseguisse matar as pessoas a longa distância. Isso é meio difícil de provar, né? Já que não existia outras coisas assim. O L passa. A última metade do anime é muito interessante porque ela é literalmente considerada como se fosse, sabe, a queda de um ditador. Ela é meio que a queda do serial killer Kira. Ele vai caindo justamente por conta de como depois que o L morre, ele se deixa afrouxar. Ele não acha que tem mais nenhum inimigo à altura, então conforme os anos vão passando, ele vai deixando esse maior defeito tomar conta de si mesmo. Seu ego vai aos poucos fazendo com que ele tome decisões como confiar em pessoas, que é uma parada que o Light do começo da história nunca teria feito. Tipo, o maluco montou uma sequência na porta dele que tinha um grafite, que se você abrisse a porta, ele conseguia saber que uma pessoa entrou, e ele colocou o caderno numa gaveta que se auto-explodia quando uma pessoa fosse entrar, mas aí no final da história ele vai confiando em pessoas tipo Takada, que era a porta-voz do Kira, ou a própria Misa, que é a Misa, mano, ela não tinha nem um neurônio de cérebro direito. Mikami, que era literalmente só um cara. O Mikami não tinha nada de muito incrível. Ele era tipo só um cara mesmo. Enquanto ao mesmo tempo que ele confiava em pessoas não tão espertas assim, ele subestimava inimigos como Melo e Nier, que claro, não eram nem metade do que o L era, mas porém, juntando os dois, fazia um grande L. Trabalhando juntos, não foi muito difícil de capturar um Light que praticamente se deixa ser pego. No último episódio, por exemplo, Light tá tão maluco da cabeça que ele comete os seus maiores erros todos em sequência um do outro. Tipo no penúltimo episódio, por exemplo, quando o Mikami deveria matar todo mundo, e aí antes dele matar todo mundo, o Light vai falar: Nier, parece que eu ganhei. O cara simplesmente foi lá e cuspiu o ouro antes de ganhar. É uma frase que resume muito bem o personagem. Cantou vitória antes do tempo. E mesmo depois que ele foi descoberto, né, que o pessoal foi lá e descobriu que ele era o Kira, ele ainda decide fazer todo um discurso mostrando por que ele era mesmo, e isso era uma coisa boa pro mundo. Na cabeça do personagem ele já tava com um delírio tão forte de grandeza que eu juro pra vocês, eu acho que o Light ele achava que algum dos policiais ia falar: pô, mano, pior que o que ele tá falando faz sentido, vamos só não matar ele, que pô, o cara tá fazendo bem pra sociedade. Cara, eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do último episódio de Death Note, tanto o último capítulo do mangá quanto o último episódio do anime final. Eu acho fortíssimo, tá, a carteirada que o Nier dá nele no último episódio, onde depois de todo aquele discurso dele ser tipo um cara que tá mudando o mundo pra melhor e tal, o Nier só vai lá e dá a carteirada de que não, ele é só um psicopatinha normal como qualquer outro que tem uma arma de destruição em massa forte, e ele acha que ele é muito mais do que ele é, mas na real é só isso que ele é. Ele é só um criminoso mesmo. E isso era uma quebra gigantesca a toda a imagem do Light que foi construída ao longo de toda a história. Exatamente. A morte dele no mangá, inclusive, é bem mais abrupta do que a morte dele no anime, que é um pouco mais melancólica, é um negócio mais bonito. Eu não sei se vocês já leram o mangá, mas pra quem nunca leu, no mangá, ele morre pelo Ryuki. O Ryuki mata ele ali no meio de todo mundo. Tipo, ele tá lá, depois de ter tomado os tiros, ele começa a chorar, fala: Ryuki, me ajuda. O Ryuki vai lá, escreve o nome dele e vai embora. É até meio humilhante a morte dele, sabe? Tipo, não tem nem a chance dele fugir e ser encontrado depois, ele só morre feião mesmo. Se tem uma coisa que a história de Death Note com certeza absoluta ensina quando você dá uma olhada nela, é não apenas essa parada de jogos mentais e mais, mas com certeza que o orgulho precede a queda. Light era um personagem que ironicamente era muito inteligente, mas o que foi o maior obstáculo na vida dele não foi o L, ou a polícia, ou o Nier e Melo, mas foi o próprio ego do personagem que fez com que ele tomasse decisões erradas desde o começo da história. Um dos mangás mais interessantes das últimas décadas, que ironicamente tem uma das mensagens mais interessantes também, né? Que ironia. Mas enfim, jovens, e você que tá assistindo aqui? Já assistiu Death Note?
melhor frame impossível. Eu sempre escolho um frame desses assim pra finalizar o vídeo. E realmente, pontos a discutir. O Light, realmente, ele mesmo se auto-sabotou com o próprio ego dele. E esse foi um problema que fez com que ele caísse por terra, digamos assim. Ao tempo todo, o anime e o roteiro queriam que a gente acreditasse que ele era o deus da situação, que a gente deveria torcer por ele, tava do lado errado da história, entendeu? Esse é o verdadeiro problema. Contrapartida, a inteligência do L com certeza sobrepõe a do Light. Já no início ali, como ele mesmo falou no vídeo, aquela questão dele transmitir aquela cena e ele foi lá e caiu direitinho na isca e matou o rapaz que estava aparecendo na TV, que já era uma pessoa que ia morrer, ia pra cadeira elétrica, se eu não me engano. Enfim, ali ele já reduziu de 7 bilhões de pessoas ao mundo, o L já reduziu para 110 milhões, que é o que tinha naquela região ali, vamos dizer assim, e cada vez mais diminuindo, sabendo que o Kira era um filho de um policial, reduz mais ainda, já que tinha 280 mil policiais só na região. Isso tudo foi só mostrando a superioridade do L. Por isso que ele também se tornou um ícone no anime, na verdade. Tudo que é lugar, tu mal vê falando do Mellow ou do Nier, mas tu vê falando do L. Então é isso, tá ligado? Por si só já fala já um anime quem é o pico das galáxias. Realmente, o Light Yagami é mais burro do que você lembra, do que eu lembro, porque na época quando a gente assistiu, a gente também era mais jovem e achava ele incrível. Hoje em dia a gente percebe que na verdade ele era burro. Muito burro. Principalmente no final ali. Como é que ele pega o último episódio e se entrega dizendo eu sou o verdadeiro Kira, daqui 40 segundos todos vocês vão morrer. E aí ali ponto. Naquele momento ele já se entregou. Já tava tudo se encaminhando pra acontecer. Eu até acho que esse anime deveria ter mais episódios, mais capítulos e desenrolar mais ainda. Infelizmente foi só 35, se eu não me engano. Mas o finalzinho ali deixou a desejar. É isso. Esse é o Light Yagami mais burro do que você e eu lembramos. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Se você realmente lembra dele ser burro já desde o início e até hoje acha ele inteligentíssimo. E é isso. Tchau, tchau.